Vamos ver agora como resolver sistemas de equações. Um sistema de equações nada mais é do que duas ou mais equações juntas, onde eu tenho que descobrir quais são os valores das letras. Nós geralmente vamos introduzir um sistema com uma chave. Então, vamos supor que eu tenho 3x menos y é igual a 3 e x mais y é igual a 5. Então, eu tenho duas equações que envolvem duas letras e, geralmente, para resolver um sistema, o número de equações que você tem vai ser igual ao número de letras. Então, aqui eu tenho duas letras e duas equações para resolver o sistema. Nós temos que achar, então, quais são os valores de x e de y aqui. E a interpretação geométrica de quando você resolve um sistema é a seguinte. Lembre-se que uma equação desse tipo aqui, 3x menos y é igual a 3 e x mais y é igual a 5, definem retas. E, na verdade, eu acabei de fazer alguns vídeos sobre retas justamente para introduzir sistemas. Então, esse 3x menos y é igual a 3, vou escrever aqui 3x menos y é igual a 3, você pode isolar o y, a equação ficaria assim, y é igual, eu vou fazer de cabeça, mas você pode pegar um papel e fazer de forma mais detalhada, y é igual a 3x menos 3. Isso aqui é o gráfico de uma reta, então vai ser uma reta que passa aqui no eixo y no menos 3 e que encosta no eixo x no 1. Então, a reta vai ser algo mais ou menos assim. E essa segunda equação também representa uma reta. Vou fazer com outra cor. É x mais y é igual a 5. Você pode isolar o y. Y é igual a 5 menos x. Vai ser uma reta que encosta no y aqui no 5 e que encosta no eixo x aqui no 5 também. Então, vai ser uma reta mais ou menos assim. E quando você resolve um sistema, na verdade, você está querendo saber qual é o ponto onde essas duas retas se encontram, ou seja, quais são as coordenadas desse ponto aqui. Porque você está procurando um valor de x e um valor de y que funcione para as duas equações, ou seja, são as coordenadas x e y desse ponto que pertence às duas retas que eu acabei de fazer. Então, eu basicamente quero saber quais são as coordenadas desse ponto, as coordenadas x e y desse ponto. Então, chega de papo, vamos logo resolver esse sistema aqui e descobrir as coordenadas. Existem dois métodos para resolver sistemas. O primeiro método é o método da adição ou da eliminação. E ele funciona assim. Bom, observe que aqui eu tenho um menos y e aqui eu tenho um mais y. Então, quem sabe, se eu somar essas duas equações aqui, esse menos y e esse mais y cancelam e eu fico apenas com o x e daí eu posso resolver e achar o valor de x. E é isso que nós vamos fazer. Então, eu vou somar essas duas equações aqui e eu vou ficar com, bom, vamos ver, 3x mais x é 4x, menos y mais y é 0, não preciso escrever, e 3 mais 5 é igual a 8. Então, somando as duas equações, eu tenho essa outra equação, 4x é igual a 8, e agora eu sei resolver isso, é só dividir os dois lados por 4, nós ficamos com x é igual a 2. E agora, para achar o valor de y, eu pego o x é igual a 2 e coloco em qualquer uma dessas duas equações aqui. Vamos pôr nessa equação aqui de baixo, que é um pouco mais fácil. Então, eu vou substituir o x é igual a 2 nessa equação. Então, eu fico com 2 mais y é igual a 5. Subtraindo 2 dos dois lados dessa equação, eu fico com y é igual a 3. Então, as coordenadas desse ponto onde as duas retas se encontram são 2 no eixo x, o x vale 2, e 3 no eixo y. Então, esse ponto de intersecção tem coordenadas 2, 3. Lembre-se, sempre primeiro é o valor de x e depois o valor de y. E às vezes eles vão pedir para você escrever o conjunto solução. E é só, na verdade, você colocar isso aqui dentro de um conjunto. O conjunto solução, vamos chamar de S, é igual ao conjunto que contém esse ponto 2, 3. Bom, vamos fazer outro sistema agora. Quem sabe 2x
2x mais 4y é igual a 0. E x menos 2y é igual a menos 2. Vamos tentar resolver com esse método da adição. Bom, aqui você vê que se eu simplesmente somar essas duas equações, eu não vou cancelar nada. Vai ficar 3x e 2y. Eu não vou conseguir cancelar nada, então não vai ajudar. Mas o que eu posso fazer antes de somar as duas equações é multiplicar a primeira equação ou a segunda equação por algum número, para que eu consiga depois, ao somar, cancelar alguma letra. Então, o que eu vou fazer? Eu quero cancelar o x agora. Antes eu cancelei o y, vamos cancelar o x. Então, o que eu vou fazer é multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 2. Vou fazer essa equação vezes menos 2. Então, o que eu vou ficar agora? Eu vou ficar com a equação de cima não muda, 2x mais 4y é igual a 0. E a equação de baixo vai ficar menos 2x mais 4y, eu multiplico tudo por menos 2, e o menos, claro, troca o sinal, é igual a menos 2 vezes menos 2 é mais 4. E agora observe que eu tenho um 2x aqui e um menos 2x aqui embaixo. Então, se eu somar as duas equações, o x vai sumir. Então, somando as duas equações, 2x menos 2x é 0, 4y mais 4y é 8y, e 0 mais 4 é 4. Então, dividindo os dois lados por 8 agora, y é igual a 4/8 ou 1/2. E para achar o valor de x, é só eu pegar esse 1/2 e substituir em qualquer uma dessas 4 equações, na verdade, que eu tenho aqui. Vamos substituir nessa equação aqui em cima. Então, y vale 1/2, então eu fico com 2x mais 4 vezes 1/2 é igual a 0. Então, 2x, 4 vezes 1/2 é 2, é igual a 0. Portanto, 2x é igual a menos 2, certo? Subtrair 2 dos dois lados, x é igual a menos 1. Então, a minha solução dessa equação é o ponto de coordenadas menos 1 e 1/2. Sempre primeiro a coordenada x e depois a coordenada y. E por que eu escrevo a resposta em forma de ponto? Porque a interpretação geométrica dessas duas equações aqui, ou melhor dizendo, desse sistema, é que eu quero achar o ponto de intersecção entre essas duas retas. E aqui eu até vou fazer bem rápido, mentalmente mesmo, um esboço dessas duas retas. Eu acho que essa reta aqui de baixo seria algo mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E essa reta aqui em cima, essa equação em amarelo, é essa reta aqui, certo? Vamos pegar agora uma outra cor, verde. E essa reta aqui é mais ou menos assim. Então, eu quero achar esse ponto onde as duas retas se encontram, e eu acabei de descobrir que esse ponto é o ponto de coordenadas menos 1 e 1/2. E para conferir se você acertou, você pode colocar esse par, você pode substituir o x é igual a menos 1 e o y é igual a 1/2 em qualquer uma dessas equações aqui e conferir. Aliás, vamos fazer isso. Nós ainda não estamos no limite de 10 minutos, que é o que eu considero o tempo para você começar a dormir. Então, vamos substituir o x e o y em qualquer uma dessas equações aqui. Vamos substituir aqui na de baixo. Então, o x vale menos 1. Então, menos 1 menos 2y, o y vale 1/2, é igual a menos 2. Então, o lado esquerdo da equação tem que ser igual a menos 2, senão eu cometi algum erro. Então, menos 1, menos 2 vezes 1/2 é menos 1. Isso tem que ser igual a menos 2. E menos 1, de fato, é igual a menos 2. Então, nós acertamos. Bom, era isso por esse vídeo. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo, onde nós vamos, quem sabe, fazer alguns exemplos um pouco mais complicados e também ver o método da substituição.